Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que privilégio poder entrar na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, com o programa Conectados com a Palavra. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo não Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Nesse ano, na nossa igreja local, nós estamos vivendo a vida frutífera. É o que Deus tem para você. E nós sabemos que quando permanecemos em Cristo e no seu amor, nós nos tornamos frutíferos. Isso é um privilégio. E por falar em privilégio, durante essas quartas-feiras nós vamos falar sobre uma nova série, sobre o grande privilégio ser frutífero. E é isso que Deus tem para a sua vida. Essa satisfação, essa alegria de exercer aquilo que, como ramos que estamos ligados à videira verdadeira, como está em João capítulo 15, nós podemos frutificar. E eu quero te convidar durante essas quartas-feiras que aqui estaremos falando durante 8 episódios de ensinamentos através da palavra do Senhor Jesus para exercermos essa graça, esse privilégio, esse dom e capacitação que o Espírito de Deus, através da sua palavra, vai nos fornecer, ferramentar para que nós possamos produzir muitos frutos. Quero te convidar a orar. Eu só quero te pedir também algo antes de você orar, para que você possa parar, preparar a sua palavra, a sua Bíblia, deixar do lado o caderno, uma caneta e meditar nas Sagradas Escrituras, porque elas produzirão em você vida e o Espírito Santo, ele vai falar com você. Agora sim, eu quero te convidar a orar. Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta noite e que satisfação orar com esse internauta, aonde quer que ele esteja, que vai acompanhar os ensinamentos da tua palavra. Que a tua palavra seja lâmpada e luz. Que a tua palavra ilumine o coração, a mente e o espírito do teu servo ou da sua serva. E que de uma forma especial aquilo que João escreve na sua primeira epístola venha sobre ele ou sobre esta irmã a unção que traz conhecimento e que traz entendimento através da palavra rema revelada ao entendimento. Eu te peço, Espírito Santo, usa-me como uma ferramenta, usa-me nas tuas mãos para edificar o teu corpo na noite de hoje. Eu oro crendo e convidando o Senhor para tomar as rédeas e nos guiar durante a ministração e o ensinamento da tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Faz estar de pé
para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva pastos verdes, onde eu posso descansar. Posso descansar. Posso descansar. Ele é o meu pastor e nada faltará. 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 Diga isso. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o seu pastor e nada faltará. Diga isso. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Estamos na série O Grande Privilégio, Ser Frutífero. Nas semanas anteriores, nós falamos a respeito do o privilégio de exercer o ministério da reconciliação no primeiro episódio. No segundo episódio, nós falamos sobre ser sábio, que privilégio, que grande privilégio, ganharmos almas para Jesus, e o Senhor nos ensina que quando assim fazemos, nós somos sábios. Na semana passada, nós falamos a respeito de sermos agente de mudanças. É um privilégio ser frutífero. Homens e mulheres que são capazes de mudar através do poder do Evangelho e do Espírito Santo, vidas de pessoas, porque nós temos a mensagem de mudança, as boas novas, as boas notícias do Evangelho que pode mudar a vida de um ser humano, mudar totalmente o destino. E nesse episódio, o episódio de hoje, o grande privilégio de ser frutífero, a razão que me faz ser frutífero é a alegria que eu posso proporcionar. A Bíblia diz que quando eu vivo o Evangelho do Reino, proclamo o Evangelho do Reino, compartilho o Evangelho do Reino, e esse Evangelho, como uma semente, entra no coração do ser humano, e através da pessoa do Espírito Santo convencendo e trabalhando nessa vida, essa vida se arrepende, e existe aquela metamorfose, a transformação da mente mudada, do comportamento, da atitude, da maneira de pensar, e essa pessoa se torna uma nova criatura.
A Bíblia diz que há alegria. Porque eu e você podemos proporcionar uma alegria, não só na vida dessa pessoa, não só na nossa própria vida ou na comunidade onde estamos, mas nós podemos proporcionar alegria no reino dos céus, alegria diante dos anjos. Quando entendemos que exercemos o ministério que Deus nos confiou de levar as boas notícias às pessoas que necessitam, além de sermos pessoas que vamos exercer o Ministério da Reconciliação, porque anteriormente eu já falei sobre isso, e você se lembra, você que está me acompanhando, que nós temos o Ministério da Reconciliação, nós temos a mensagem da reconciliação, e nós somos os representantes legais de Deus na terra como embaixadores e possuímos a mensagem que reconcilia o homem com Deus, como nós somos reconciliados. Nós podemos proporcionar algo extraordinário no reino dos céus, além de sermos sábios, além de sermos agente de mudanças. Eu quero ler o texto dessa noite que se encontra em Lucas, no capítulo de número 15, no versículo 10, que diz: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vou repetir com você. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando somos frutíferos, produzimos alegria no reino dos céus. E hoje eu quero convidar a você, que tal, eu e você, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, gerarmos alegria no reino dos céus. Como eu disse, não só alegria no ambiente, que isso é importante. Nós nos alegramos quando as pessoas se convertem. Nós nos alegramos quando vemos pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Mas quando somos os agentes de mudanças e com sabedoria procuramos ganhar almas, e essas almas se rendem ao Senhor Jesus, a festa nos céus, a grande festa. Então é um grande privilégio. Qual é o grande privilégio? De levar um pecador ao arrependimento e ao retorno ao reino de Deus. Por que ao retorno? Porque temos o ministério da reconciliação, isto é, conciliar novamente o homem com Deus. O grande privilégio de exercermos diante do Senhor essa dádiva que Ele nos confiou, levar um pecador ao arrependimento. Como isso é possível? Quando nós compartilhamos o Evangelho do Reino, quando falamos das leis espirituais que existem, que regem o homem, que são absolutas, quando falamos a respeito do projeto, do amor de Deus, do plano dele, quando denunciamos e compartilhamos para as pessoas que somos pecadores e precisamos de um arrependimento e precisamos de uma mudança de atitude, e esse coração se abre para o Senhor, e o Espírito Santo entra trabalhando e convencendo, e essa pessoa se arrepende, ela vai ter o retorno ao reino dos céus, a reconciliação do ministério da palavra que Deus nos deu como representantes. Aí vai existir a alegria no reino dos céus, a alegria diante dos anjos. É o privilégio que nós podemos proporcionar, a alegria. Se você estudar Lucas capítulo 15, você vai perceber que Jesus conta 3 parábolas, e nas 3 parábolas ele está falando a respeito de pessoas que se perderam e que precisam reconciliar novamente, retornar ao reino dos céus. E todas as vezes que acontece nessas 3 parábolas, o encontro daquilo que havia sido perdido, ou a reconciliação daquilo, ou a restituição, nas 3 parábolas você vai perceber que houve uma consequência desse encontro, que é a alegria que se proporciona e que nós, como mensageiros do reino de Deus e arautos, nós podemos proclamar. Então vamos lá. Jesus, em Lucas 15, como eu disse, conta-nos 3 parábolas para ilustrar o valor de uma alma que se converte e o resultado que isso produz. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Todas essas 3 parábolas, elas estão relacionadas com a consequência da alegria que se proporciona quando se tem um encontro. Vamos ler.
Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o 10, vai nos dar o relato dessas duas primeiras parábolas, dessas alegorias que Jesus vai estar compartilhando. Vamos à leitura. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente, de que forma? Alegremente, sobre os ombros, e vai para casa. Ao chegar, reúne-se os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, a alegria está aí, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Percebeu que a alegria está aí? Aí ele continua a parábola agora falando da dracma ou da moeda perdida. Ele vai dizer: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, a alegria está aí, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nessas duas parábolas nós vemos a relação que Jesus está contando, falando para os publicanos, falando para os fariseus e os mestres da lei que estavam criticando, a respeito da ovelha perdida e a respeito da dracma perdida. O que eu quero dar ênfase é o resultado do encontro, que tanto em uma como na outra, o resultado sempre estará relacionado à alegria, e Jesus faz menção de duas situações. Ele diz que quando compara com uma ovelha perdida, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E posteriormente ele vai dizer, em relação à moeda, a dracma, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ora, pois, vamos viver essa aventura na fé absoluta, não relativa, de vivermos como embaixadores do reino de Deus, com o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, para que, através de nossas vidas, da semente proclamada, as pessoas que se perderam, como a ovelha perdida ou como a dracma perdida, e elas tendo um encontro com o Senhor Jesus, retornando, possa haver a alegria nos céus. E quem será esse agente que pode proporcionar? Claro que é o Espírito Santo, usando você e eu. Jesus não para aí. Jesus, ele vai continuar a sua parábola, e no capítulo de número 15, do versículo 23 ao 25, ele vai falar a respeito da outra parábola desse capítulo, que é o filho pródigo. E no capítulo de número 15, versículo 23, ele diz: traga-me um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Agora vamos pular para o versículo 32. E o pai falando para o filho que estava em casa, ele diz: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Novamente, Jesus vai dar ênfase a comemorar e alegrar-se com o resultado de um pecador que se arrepende. Você sabe muito bem a parábola do filho pródigo, daquele menino que pede a sua parte da herança e vai para uma terra distante, e lá ele gasta tudo que possuía. E, no determinado momento,
quando ele está vivendo a escassez e ele quer se filiar e trabalhar como alguém que iria ajudar na criação dos porcos, dando as lavagens para os porcos, ele cai em si. Esse cair em si eu acho muito significante, porque esse cair em si é uma obra do Espírito Santo na vida de alguém que traz ele a ter uma confrontação, faz ele pensar e analisar a sua história de vida, e o Espírito Santo faz com que haja um convencimento para que ele mude de estado, mude de situação, mude de realidade e de atitude. É por isso que, quando ele cai em si, ele diz para ele mesmo: quantos jornaleiros do meu pai têm pão para comer, e eu aqui perecendo de fome? Aí ele diz algo fundamental, que é uma atitude interior de cada um que se arrepende deve fazer. Ele tem disposição de ir e mudar a sua realidade, porque ele diz: levantar-me-ei e irei até o meu pai, e direi: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E ele assim o faz, ele volta para a casa do pai, e a Bíblia diz que o pai, ainda avistando longe, o filho vem em direção ao pai, e ali há uma reconciliação. Isso é representando a vida da pessoa que está perdida e voltando ao reino de Deus, voltando à casa do Senhor, voltando à cobertura espiritual do Pai, à proteção da igreja e à alegria. Rapidamente o pai, depois de abraçar e beijá-lo, diz: traga-me as sandálias, põe um anel no dedo, vista-o, porque era necessária a cobertura, era necessário o anel no dedo, que é a filiação, e era necessário as sandálias nos pés para tirar o sinônimo de escravo, porque não somos mais escravos, fomos libertos, conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou, agora somos filhos, então nós temos os pés calçados. E a festa, a celebração. No entanto, o filho que ficou em casa, ele, quando olha de longe, ele percebe duas coisas. Ele ouve o som da música e ele vê as danças. E havia festa, havia alegria. É uma alegoria daquilo que acontece nos céus quando um pecador se arrepende. E Deus nos deu a mensagem do Evangelho do Reino para reconciliar o homem com Deus. E essa mensagem de reconciliação do homem com Deus, como Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, ele dizendo que de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Se você ver o versículo 18, vai ver que ele, relembrando aquilo que nós já estudamos, ele nos deu o ministério da reconciliação, e no versículo de número 19, você vai ver que ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, quando você faz isso, uso da sua autoridade, e o Espírito Santo vem, meu irmão, e a pessoa se converte. E a pessoa vai ao arrependimento e muda a sua vida e se torna uma nova criatura, e as coisas velhas se passam, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Quando tudo novo se faz na vida da pessoa, a festa nos céus, a alegria no reino dos céus, a festa diante dos anjos, a alegria diante dos anjos. Então, o episódio de hoje, razões para ser frutífero, a alegria que podemos proporcionar, assim como somos agentes de mudanças, assim como somos sábios por ganharmos almas, nós também podemos produzir alegria no reino dos céus. O que você vai fazer? Você está disposto a provocar a alegria no reino dos céus? Você está disposto a provocar alegria diante dos anjos? É a responsabilidade que Deus deu a você e a mim. Quando você convida alguém para ir num culto, na sua igreja, ou quem sabe na nossa igreja, aqui no Manda Aqui, e essa pessoa entra e é um convidado seu, e você tem, de alguma maneira, procurado evangelizá-lo, e ele está sentado junto com você em uma cadeira no nosso templo, e Deus está usando a vida do pregador, geralmente é o pastor Joel Estevanato que ministra, e está sendo o arauto de Deus, e quando se faz o apelo, e o Espírito Santo trabalhando através da exposição da palavra, quebrantando os corações, e o Espírito Santo vem de uma forma maravilhosa na vida daquela pessoa que você o convidou ou a convidou, e essa pessoa se levanta,
e vem até a frente e recebe a Jesus, e Jesus vem ao encontro dessa pessoa e a oração é feita com ela, e essa pessoa toma uma nova decisão de seguir a Jesus, custe o que custar, alegria no reino dos céus. Quando você compartilha a mensagem do reino de Deus para aquele seu companheiro de trabalho, profissional, para aquelas pessoas que prestam serviços para você, talvez aquela manicure que semanalmente está com você, ou a sua cabeleireira, seu barbeiro, aquele motorista do aplicativo que de repente foi o próprio Espírito de Deus que fez com que você pegasse aquela viagem com ele. Aquela caixa do supermercado, ou como o nosso pastor Joel constantemente tem evangelizado, aquela caixa da padaria. Aquele homem da banca, aquele companheiro de academia, aquelas amigas de infância, os mais chegados na família ou toda a sua família, quando você compartilha o evangelho do reino, a essas vidas, e o Espírito Santo de Deus que trabalha, porque o nosso papel é proclamar, é levar a semente do reino, é falar, é verbalizar. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos pregar. A nossa vida é uma pregação, mas precisamos verbalizar, precisamos dizer que Jesus é a porta, precisamos dizer que o pecador, ele está destituído da glória de Deus, mas Deus tem um plano porque ama, e este plano é através da obra salvadora que Jesus, através da sua humanidade, ele proporcionou para a vida do ser humano, para aqueles que creem, porque aqueles que creem, e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e tomarem uma postura de mudança, de arrependimento, de uma nova vida, essas pessoas serão transformadas em novas criaturas. Imagina a alegria no reino dos céus, que através da sua vida, porque você proclamou a semente do evangelho do reino, você foi capaz de ser um instrumento de Deus para proporcionar alegria no reino dos céus, mas para mudar o destino de uma pessoa. E talvez o destino dessa única pessoa, que foi através da sua vida, pode alcançar toda a sua família. Quem sabe, sua vizinhança, seu bairro, você não sabe a dimensão que isso pode ocorrer ou acarretar. Conta-se certa ocasião que uma determinada cruzada evangelística se projetou, se organizaram para fazer uma grande cruzada em um determinado lugar. Eles esperavam milhares e milhares, dezenas e dezenas de conversões. E eles foram e se prepararam para aquela cruzada, e quando foram ver o resultado da cruzada, apenas uma conversão. E naquela cruzada, quando olhar o nome da pessoa que se converteu, talvez alguns poderiam dizer, só uma, nós nos empenhamos tanto, mas só uma. O nome daquela pessoa que havia se convertido era Billy Graham. E através da vida de Billy Graham, talvez um dos maiores evangelistas do século passado, tenha sido o instrumento de Deus que mais vidas levou até o evangelho do reino. Uma vida. Você não sabe a dimensão que essa pessoa que está do seu lado, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vizinhança, na sua família, que pode causar na vida de outros. Por isso, juntos, vamos proclamar o evangelho do reino. Vamos ter essa satisfação, esse grande privilégio que Deus nos deu de ser frutíferos. E uma das razões que nós temos é que iremos proporcionar alegria nos céus, alegria diante dos anjos. Isso Deus confiou a você e a mim. Eu quero orar nessa noite, para que o Espírito Santo te fortaleça, capacite, ponha as palavras, porque Ele já te deu o ministério da reconciliação, e a palavra da reconciliação já está na sua boca. Então, vamos juntos orar, para que Deus te faça um bom perfume, exalado, com cheiro de Cristo, em qualquer lugar e ambiente que você estiver. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos pela exposição da sua palavra. E assim como o Senhor nos contou as parábolas, as histórias, as alegorias, a respeito, Senhor Deus, da alegria que é proporcionado nos céus, quando um pecador se arrepende, nós queremos, Deus, sermos agente de mudanças,
sermos inteligentes, sábios, para ganharmos almas, Senhor, com o ministério da reconciliação, a fim, Pai, de que nós, através do Espírito Santo, possamos, através do arrependimento de vidas, proporcionar alegria nos céus. Ó Deus, fortalece-nos, dá-nos coragens, dá-nos, Senhor Deus, a ousadia, dá-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, a intrepidez, para que nós possamos compartilhar. Basta falarmos, como temos aprendido já durante tantos domingos, na nossa igreja local, através da instrumentalidade do anjo da igreja. É responsabilidade nossa falar, e quem vai fazer a obra é o poderoso Espírito Santo. Nós sabemos que Ele faz o que eu não posso fazer. O que nós não podemos fazer é mudar o comportamento, levar o homem ao convencimento do arrependimento, da mudança, da atitude e de pensamentos. Isso Ele pode fazer, porque Ele é Deus, mas cabe-nos levarmos e semearmos a mensagem. Por isso dá ousadia esse meu irmão nesta programação que estamos agora transmitindo, dá ousadia pelo poder do Espírito Santo, dá ousadia, como o Senhor mesmo disse, que recebereis o poder a descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Senhor, levanta-nos como testemunha, levanta este homem, esta mulher, essa pessoa que está conectada agora com a unção do Teu Espírito para testemunhar e ser um instrumento do Teu Espírito Santo para proporcionar, através do arrependimento do pecador e o retorno desta pessoa ao reino dos céus, a alegria diante dos céus e a alegria diante dos anjos. Eu oro crendo, já te agradecendo, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente, e até o próximo episódio. Que privilégio temos agora de poder exercer a nossa generosidade, a mordomia que Deus tem nos confiado como mordomos, administradores daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. Nessa série nós estamos falando a respeito do grande privilégio, ser frutífero. E somos frutíferos também na nossa vida financeira. Quando nós temos uma maturidade cristã e entendemos a economia de Deus, o sistema de contribuições que Deus estabeleceu através da sua igreja para que venha manter o seu reino na terra com generosidade, nós exercemos aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Até porque tudo que temos e tudo que possuímos é do Senhor. Ele apenas confiou às nossas mãos para que nós pudéssemos administrar. E dentro dessa administração, o Senhor, Ele nos deu duas coisas importantes. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta à igreja em Corinto, na Grécia, no capítulo de número 9, no versículo 10, eu vou ler na versão nova atualizada, e diz assim, Nova Almeida atualizada, diz assim: E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Nesse texto, o apóstolo Paulo está nos dando duas realidades importantes quando recebemos da parte de Deus aquilo que Ele nos confere para administrar. Nós recebemos sementes e nós recebemos o pão. O pão fala-nos de necessidades básicas, fala de alimento. Alimento é algo básico, diário. Então Deus nos dá uma condição, parte daquilo que ganhamos, para administrar com os recursos das nossas necessidades básicas. Nada errado de investirmos nos sonhos que Deus tem plantado e projetado na nossa vida terrestre, na nossa vida profissional, naquilo que ansiamos e desejamos. Mas Deus nos dá outra coisa, qual é? Segundo o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer que Deus nos dá semente. Semente você não come. O pão, sim, para as suas necessidades você come, mas a semente você planta.
Por que tem gente que não prospera? Por que tem gente que não exerce esse privilégio de ser frutífero na vida financeira? Porque é guloso, está comendo a semente, está comendo o pão. Deus te confiou o pão para você comer, para desfrutar daquilo que você necessita e precisa, mas Deus deu o quê? As sementes para você plantar. E nas contribuições são duas maneiras, através dos dízimos que devolvemos ao Senhor e através das ofertas que semeamos. Quando assim fazemos, quando nós nos alinhamos à palavra de Deus, olha o que acontece. Deus também suprirá. Deus é um Deus de suprimento, de provisão. Aumentará as suas sementes e multiplicará os seus frutos. Então exerça a sua mordomia, faça isso. Tenha esse grande privilégio de ser frutífero na vida financeira, na sua vida profissional, exercendo a sua mordomia, sendo generoso. Eu quero orar com você e orar por você, para que Deus te abençoe em tudo que você colocar as mãos e haja frutos. Deus, nesse momento, diante da explanação da Tua palavra, obrigado pelas sementes e obrigado pelo pão que o Senhor nos dá. Que nós possamos ter esse coração voltado para semearmos no Teu reino. Parte daquilo que recebemos, Deus, e também devolver a Ti os dízimos que são seus, que o Senhor estabelece como um mandamento, e nós queremos fazer com alegria. Abençoa, Senhor, este ofertante, bem como a sua oferta, e abençoa, Deus, este dizimista, bem como os seus dízimos. Que eles possam, Senhor, desfrutar desta promessa, de viver com o suprimento, tendo, ó Deus, as suas sementes multiplicadas, tendo, Senhor Deus, um aumento, Senhor Deus, da Tua provisão na vida financeira. Nós consagramos, declaramos que no nome de Jesus não há nenhuma influência espiritual que prospere da maldade contra a vida desse contribuinte, contra a vida dessa pessoa que exerce a sua mordomia com generosidade. Nós os abençoamos, a sua oferta, o seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu ouvi falar de um Deus que tudo vê. É o Deus que sara todas as feridas, porque tem em suas mãos todo o poder. Eu ouvi falar que opera maravilha, até pães e peixes fez multiplicar. É um Deus que deu a cura pra mulher na multidão. É um Deus que a guarda-rocha fez brotar. Aquele mesmo Deus que operou lá no passado ainda é o mesmo Deus que está aqui neste lugar. É o mesmo Deus que ainda opera maravilha. Eu quero agradecer você por essa satisfação imensa de ter dividido esse tempo com você aqui no Conectados com a Palavra. Te aguardo até a próxima quarta-feira, onde estaremos falando sobre mais um episódio dessa série, O Grande Privilégio Ser Frutífero. Lembre-se, é isso que Deus tem para a sua vida, e o Senhor conta com você, porque através da sua vida, muitas outras pessoas podem ser alcançadas e terem seus destinos mudados, transformados. Você é a carta de Cristo. Você é o evangelho ambulante na terra. Aonde quer que você esteja ou aonde quer que você vá, você vai exalar o bom perfume de Cristo, sendo frutífero em todas as áreas. Então, muito obrigado por termos dividido esse tempo. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Deus te abençoe e até o próximo episódio.